Pregador é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Deus abençoe. Estamos muito felizes em poder estar esta noite aqui adorando o nosso grande Deus. Depois de um dia bem conturbado, bem apreensivo, o mundo lá fora esperando algo dos homens. Só que não tem nenhum homem que vai dar jeito nesse mundo. Somente a intervenção divina que vai colocar tudo em ordem. Mas aí vai tocar fogo neste mundo, e aí então virá um novo Éden, onde o noivo e a noiva estarão reinando. Aí vai ser paz, alegria, tudo de bom, tudo de melhor. Agora ninguém precisa esperar nada, porque não tem. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos o Espírito Santo para ir nos consolando. Nós vamos caminhando de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Amém? Graças a Deus. Eu estava aqui meditando, olhando esta mensagem, e eu me recordei dos tempos antigos, não? Onde as famílias se reuniam, tinham tempo. Hoje acabou isso, não tem tempo mais nem para reunir com a família, para cantar, para adorar o Senhor. Muito pouco se fazem isto hoje, não? Devido à correria, o tumulto do dia a dia, mas ainda tem alguém que faz isso. Mas antigamente, os velhos tempos, as famílias se reuniam e ali adoravam o Senhor, e era só bênçãos sobre bênçãos. Nós temos aqui o irmão Brana dizendo: onde está a bênção pentecostal que costumava fluir nas igrejas? Então esta é a razão porque o nosso mundo está caindo aos pedaços, porque temos nos distanciados dos princípios verdadeiros de Deus. Isto é a verdade. Não é Deus que fugiu de nós, é nós que nos afastamos de Deus. E não tem como, Ele não é invasor. Mas se você busca Ele, você vai encontrar. Ele vai te visitar. Ele vai nos visitar. Então nós temos que procurarmos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Quando nós abrimos o coração, damos lugar para Deus, então Ele começa a trabalhar na nossa vida e vai mudando completamente o curso da nossa vida. E então nós seremos grandemente abençoados. Então Ele disse assim para nós aqui. Ele disse assim: dos princípios verdadeiros de Deus, e educado homens nos sistemas e coisas. Então isso é o que nos colocou na condição que estamos hoje. Eu creio que esta é a razão pela qual o mundo está caindo aos pedaços. E então o mundo caiu aos pedaços porque as pessoas rejeitaram a mensagem de Deus para aquele dia, nos dias de Noé. Noé era um profeta ungido de Deus, enviado por Deus com uma mensagem de Deus, e deu ao povo um aviso antes do julgamento vir. E eles sorriram e deram risadas e fizeram piadas com isto e zombaram disto, e todo o sistema do mundo caiu aos pedaços naquele dia. E eles se afogaram embaixo nos mares. Isto é correto, isso é certo. Por quê? Eles rejeitaram a mensagem da hora. Irmãos, rejeitar a mensagem da hora é um grande perigo para este mundo. Mas nem todos aceitam essa mensagem. Essa mensagem veio com o endereço certo. Ela veio para os predestinados do Senhor, que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Foi Ele que nos elegeu nele. Antes do mundo ser formado, Ele nos elegeu nele
E agora nós identificamos com esta palavra, com esta verdade. Agora somos grandemente abençoados pela palavra da hora. Esta é a única palavra que dá segurança da vida eterna para o povo. Não adianta você correr para cima e para baixo, não vai encontrar, porque não há outra mensagem. Se saiu desta palavra, deixou esta palavra, então acabou, não tem outra solução. Ou você retorna ou perece. O melhor é nós voltarmos. Vamos voltar para os dias primitivos, os dias da igreja primitiva, porque esta última era tem que voltar a ser a primeira era. Como foi ali nos dias de Paulo, tem que ser hoje a mesma coisa. Para isso esta mensagem veio, foi justamente com este propósito: levar o povo à fé dos nossos pais, os apóstolos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, ó Senhor Deus. Nós vamos então recebermos o pregador nesta noite, o irmão Eduardo, que vai trazer a palavra para os nossos corações. Vamos orar, vamos pedir a Deus, para Deus dar a palavra, aquilo que nós necessitamos ouvir. E o Senhor tem a palavra para cada coração. É somente você crer, porque tudo é possível. Somente crer, porque tudo é possível para aqueles que creram. Nós cremos a palavra, nós cremos a mensagem da hora. É ela que dá vida, ela que nos sustenta. Grande Deus, querido Pai Celestial, nós entregamos agora o pregador em tuas mãos. Nós oramos pedindo ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, toma, Senhor, a mente, toma a voz, toma o controle da vida dele. O Espírito Santo venha, toma forma nele, e assim fale aos nossos corações. Que haja cura divina, que haja libertação, que haja o poder de Deus caindo, manifestando de uma maneira especial. Oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos. Boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé, para a gente ler a palavra do Senhor, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso de número 32. Primeira Samuel, capítulo 17, a partir do verso de número 32 até o número 36. E Davi disse a Samuel: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Samuel, o teu servo: apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava de sua boca, e
levantando-se contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez. Coloque a mão no seu coração e peça a Deus para visitar a cada um de nós nessa noite. Meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e sabemos, ó Pai, que nós estamos no melhor lugar da cidade de Indiara, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, para Te levantar glórias, louvores, para exaltar o Teu grande e glorioso nome, Senhor. Pois nós queremos, ó Pai, que somente o Seu nome seja glorificado, Senhor. Nós não queremos nenhuma glória para nós, não, Senhor. Nós queremos toda a honra, toda a glória somente a Ti, ó Rei Jesus. Pai, que o Senhor venha abençoar a cada irmão, ó Pai, a cada jovem, a cada criança, a cada adolescente, ó Pai, que saíram dos seus lares, da sua residência, meu Deus, e veio até o templo, ó Pai, para receber algo de Ti, meu Deus. Enquanto o mundo, ó Pai, aí fora, enquanto o mundo está agitado, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, serenamente, somente querendo ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa curar, Senhor. Que o Senhor possa libertar, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nessa noite venha se fazer presente em nosso meio. Pois nós não queremos mais nada, Senhor. Somente a Tua presença em nosso meio, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, nós pedimos também que o Senhor venha visitar, ó Pai, a cada lar, a cada irmão, ó Pai, se estiver conectado, Senhor, se estiver nos vendo pela internet, meu Deus, se você estiver vendo o CD, o DVD na sua casa, que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Confesso para os irmãos que o coração está alegre e ao mesmo tempo apertado, porque é uma grande responsabilidade de poder estar aqui para transmitir algo que vem do Espírito Santo para a noiva do Senhor Jesus. Sabemos que não é fácil, é uma posição que o Senhor escolhe só para alguns. Então nós estamos aqui nessa noite e pedimos a Deus que somos um vaso e o Senhor use da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Amém? Obrigado, pastor Nelson, por nos permitir o púlpito, a plataforma para estar transmitindo a palavra do Senhor. Irmãos, nessa noite é uma noite especial, uma noite maravilhosa. Nós estamos aqui para cultuar, para exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós sabemos que o mundo aí fora está uma euforia. Hoje nós sabemos que foi um dia de eleição, então as pessoas estão de um lado para o outro, correndo atrás de poderes, mas nós que somos a noiva do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que a presidência da República não consegue mais consertar o mundo. Nós sabemos que o governador de Goiás também não consegue consertar o mundo. Nós sabemos que somente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Rei Jesus Cristo, Ele consegue mudar o mundo. Ele consegue tirar a pessoa lá, tirar a pessoa do cativo, tirar o cativeiro dali e levar ele a uma posição especial. Ele consegue tirar o bêbado lá do boteco, caído na sarjeta, e trazer e colocar aqui no meio dos santos, das santas, dar uma posição especial. Nós sabemos que somente Jesus Cristo pode tirar uma mulher de dentro de um centro de prostituição e trazer ela e dar uma dignidade para ela, dar um nome para ela, colocar ela no meio das santas do Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode mudar o mundo. Nós sabemos que a política não pode mudar o mundo mais. Então é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É para exaltar, agrandecer, exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa noite especial, eu quero pegar um título muito conhecido pela igreja,
que nessa mensagem aqui o profeta pregou no dia 18 de janeiro de 1955, este grande guerreiro Davi. Para quem está anotando, quiser anotar, a gente vai estar lendo alguns parágrafos. Este grande guerreiro Davi, essa mensagem que foi pregada no dia 18 de janeiro de 1955. Aqui o irmão Brana vem falando deste guerreiro, deste menino, deste grande guerreiro que foi Davi. Nós podemos hoje pegar também Davi e exemplar como a nossa vida. Nós podemos pegar Davi e usar a mesma fé que Davi usou e jogar também para a nossa vida pessoal. Quando nós olhamos aqui no parágrafo de número 3, o irmão Brana vem pregando e dizendo assim: agora hoje, sendo uma noite de Davi, ele diz assim: Davi sempre ocupou um lugar especial no coração de Deus. Ele era, como Deus disse, um homem segundo o seu próprio coração. Olha a posição que Davi chegou, irmãos, de ser um homem segundo o coração de Deus. O irmão Bruno até diz aqui: eu gosto de ver pessoas que sabem onde estão paradas. E nessa noite, nós podemos parar e perguntar para nós mesmos: aonde nós estamos parados? Que posição nós estamos? Aonde nós estamos parados? Se você parar e fazer uma reflexão e começar a pensar aonde você está parado. Muitas das vezes nós podemos falar que a religião hoje já está falida. Por mais de 10 anos eu estive ali em uma denominação e achava que tinha uma posição boa. Achava que as coisas estavam de bem a melhor. Pensava, aqui eu sou um crente, né? Estou com uma vida mais ou menos, tenho um nome ali escrito no livro, pago os meus dízimos, dou as minhas ofertas, está uma maravilha. Mas um dia eu parei e percebi, e o Espírito Santo revelou a mim essa mensagem tão gloriosa, tão maravilhosa. E eu vi que estava menos de 50%, tinha que mudar bastante ainda para chegar à estatura de um varão perfeito. Então eu comecei a buscar e comecei a pedir a Deus, e comecei a pedir: Senhor, revele essa mensagem para mim. Se essa mensagem é uma mensagem que os irmãos falam, que vão levar a verdadeira noiva para o céu, eu quero também fazer parte dessa noiva, porque eu larguei o mundo do pecado e vim para a tua casa para te servir e para receber a salvação da minha alma, a salvação da minha vida. Então, aos poucos, irmãos, eu fui percebendo, e hoje eu comecei a perceber a posição que eu realmente estou parado. Nós estamos aqui em um mesmo barco, em uma mesma jornada. Nós estamos querendo ir para o mesmo lugar, que é para o céu, adorar o Senhor Jesus Cristo. E tem algumas coisas que Davi fez, Davi nos ensinou, que nós também devemos parar e reparar. Olha só, eu quero falar um pouco de Davi. O irmão Brana diz que Davi era um pastor de ovelha. Ele vivia em Belém, ao lado do seu pai. O seu pai, que era da tribo de Efraim. Ele era um rapazinho nobre, era o 8º filho do seu pai Jessé. Era um efraimita. Davi, desde o começo de seus dias, quando nasceu aqui nesta terra, ele sabia que Deus estava com ele. Olha que coisa importante, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Eu estava perguntando para mim mesmo, pastor Nelson, será se Deus está comigo, irmão? É uma pergunta difícil para a gente fazer para a gente mesmo. Davi, ele tinha uma convicção que Deus estava com ele. E esta é uma convicção que
todos nós cristãos devemos ter, que Deus realmente está conosco. Amém? E não é fácil, irmãos, para a gente chegar e bater no peito e falar, Deus está comigo. A gente tem que pagar um preço. A gente tem que fazer uma renúncia. A gente tem que renunciar a algumas coisas do mundo. Quando a gente estava ali naquela denominação, a gente pensava que Deus realmente estava na nossa vida. E hoje, quando a gente olha para lá, a gente vê que Deus realmente estava longe da vida da gente. É difícil dizer isso, mas é a pura verdade, a pura realidade. Às vezes, nós pensamos que Deus está na nossa vida, mas Deus está muito longe da nossa vida. Acompanhando aqui a mensagem, o grande guerreiro chamado Davi, no parágrafo de número 7, o irmão Branham diz assim: agora Davi estava posicionado. Davi nasceu por eleição. Como Deus disse, os dons e chamados são sem arrependimentos. Ele nasceu um eleito, um servo de Deus. E quando ele era um menino, Israel, durante o tempo, havia afastado de Deus. E foram e escolheram eles mesmos um rei como eles queriam, para agir como as demais nações, como os gentios, o seu próprio rei. Eles quiseram agir como o seu próprio poço de pessoa. E foi quando eles entraram em problemas. Sempre que vocês tentam personificar alguém, espere por problemas. Vocês podem. Ele falou o nome do irmão. O irmão tinha um pequeno ditado que dizia: vocês não podem ser o que vocês não é. Vocês não podem ser algo que vocês não é. Então apenas mantenha isso em sua mente. Então, quando vocês for tentar personificar alguém, vocês estará simplesmente fingindo. Então, irmão, nós não podemos ser quem nós não somos. Eu entendi essa mensagem que eu estava orando e pedindo a Deus. Nós não podemos ser alguém que nós não é. Ou você não é. Não existe dois caminhos. Não existe dois termos. Ou somos ou não somos. E o mais engraçado, o mais interessante que a gente podemos aprender nisso, é que no dia do arrebatamento da igreja do Senhor, o pai não pode levar o filho não pode levar o pai, a mãe não pode levar a filha não pode levar a mãe, o irmão não pode levar o irmão, ninguém pode levar ninguém. Nós mesmos temos que ter a nossa própria história. Nós mesmos temos que ter a nossa própria comunhão com Deus. Às vezes as pessoas falam: mas eu não vejo você fazendo isso, mas eu não vejo você fazendo aquilo. Mas você deve ter uma comunhão, você e Deus. Você deve ter algo no oculto, você e Deus. As pessoas não precisam ver. As pessoas não precisam ver que você tem algo com Deus. Mas dentro do seu coração, dentro de si, você tem que ter aquela convicção. E se Deus voltar agora, você vai ou você fica? Então nós aprendemos através dessa mensagem que Davi, ele tinha uma convicção grande com Deus. Davi, ele sabia, mesmo ali, quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, mesmo não sendo visto pelo seu pai ou pelos seus irmãos, Davi dava o melhor de si. Quando nós olhamos a história que o irmão Branham conta aqui, que a Bíblia diz, que uma vez ele estava ali, apacentando as ovelhas de seu pai, então veio um urso e pegou uma ovelha. E ele poderia pensar: mas tem tantas ovelhas, eu vou deixar essa aqui, o urso leva e pronto, eu não vou lutar com esse urso. Olha o tamanho desse urso, olha o tamanho desse leão, ninguém está vendo mesmo. Mas Davi, ele tinha um compromisso, uma responsabilidade grande que o pai dele tinha passado para ele. E às vezes é no oculto, irmão, que nós temos que ser cristão.
Eu estava vendo, pastor Nelson, uma mensagem essa semana, lá em casa, do pastor João Manuel. Uma mensagem daquela que o senhor me deu, uma coletânea. Então o pastor João Manuel contou uma coisa muito engraçada ali, muito engraçada, que eu diz assim, que tocou profundamente no fundo do meu coração. É que tem irmãos que é assim, quando ele está no meio dos irmãos, ele é crente mais, é uma benção, fogo puro, tocha. Mas quando ele sai do meio dos irmãos, que ele vai para uma festa, na casa dos parentes, na casa dos amigos, lá ele esquece, lá ele não é crente mais não. Aí os irmãos falam assim, colocam uma música lá, um som, e vamos dançar, e pega um forrozinho, e pega um irmão, arrasta um, outro arrasta outro, e a irmã, o irmão também, ou a irmã pega ali outro também, e já começa a dançar também. Aí fala assim, não, hoje pode, tá uma festa de família, uma festa de amigos, e o pastor João Manuel bateu firme na terra, ele falou, não, você tem que ser crente aonde você estiver. Se eles não são crentes, é ali que você tem que ser testemunho, ali que você tem que ser tocha, para eles olharem em você e ver uma grande diferença em você. Então vamos continuar aqui. Então o profeta vem dizendo aqui na mensagem, mas Deus falou a Samuel e disse, Samuel, toma uma vasilha com azeite e vá lá, e eu lhe direi a quem você vai ungir. Eles tinham ungido a Saul para ser o rei. Então tinha acontecido somente coisas ruins, vocês conhecem a história, eu vou resumir. Então aquilo ali estava indo de mal a pior. Então Deus disse a Samuel que ele tinha que levantar outro rei para comandar Israel. E aquele rei era um dos filhos de Jessé. Então ele disse, Samuel, toma uma vasilha com azeite e vá lá, e eu lhe direi quem você vai ungir. Bem, Jessé veio e trouxe o seu filho mais velho, o qual era robusto, 1,84 m de altura ou mais, e disse, este que é o servo para ser rei de Israel. E passou, e Samuel pegou o chifre de azeite e disse, seguramente, esse é ele. E quando ele passou, Deus disse, esse não é ele. Quando nós olhamos os nossos olhos humanos, nós também poderíamos pensar da mesma forma, que poderia ser aquele homem maior, mais robusto, que ia ser o rei de Israel. Mas, irmãos, Deus não olha como o homem olha. Deus não escolhe como o homem escolhe. Se o homem olhasse aqui, ele ia escolher o maior, como aconteceu aqui, 1,84 m de altura ou mais, um homem robusto, forte. Agora, quando olhava para Davi, aquele pequenininho, insignificante, esse aqui não, esse aqui que vai ser o rei de Israel. Então, às vezes, não importa o que as pessoas pensam de você. Se você colocar em uma posição, irmão, que nós também estamos tentando colocar, porque nessa noite eu creio que não é eu que estou falando para vocês. Talvez você pode olhar e pensar, mas o irmão Eduardo falando isso para mim, eu não recebo. Mas eu quero dizer para você que é o Espírito Santo de Deus que está falando para você. Posicione. Comece a buscar a Deus. Comece a colocar em uma posição. Hoje Deus quer falar com você para você mudar a sua vida a partir de hoje. Para você colocar em uma posição, porque está chegando o grande dia. O que adianta nós ficarmos 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, esquentando o banco de uma igreja, e o arrebatamento da igreja vir e você ficar? Não adianta nada. Então, nós temos que mudar as nossas vidas, o nosso pensamento, nós temos que sair daqui convicto que nós vamos mudar a nossa vida, amém? Então, continuando aqui, no parágrafo de número 18, era um homem grande, bonito, de boa aparência, ele parece que era bom para colocar aquela coroa, para receber aquele novo traje. Mas como você parece diante do povo,
Essa é a maneira que as pessoas julgam os seus pastores hoje. Olha que pena, o irmão Brano dizendo que as pessoas hoje julgam os pastores assim. Quando você está em um lugar, vai receber um pastor, quando chega um pastor entrajado, com um anel no dedo, com um grande certificado de teologia, pensa assim, este homem aí é um homem abençoado, um homem de Deus. Quando vai ver, é só farsa, por trás dele não tem nada de unção, não tem nada de Espírito Santo. Mas quando vem um homem ungido de Deus, verdadeiramente com os joelhos no chão, dobrado, que ora todos os dias às 5 horas da manhã, então nós podemos ver, esse aí é um verdadeiro homem de Deus, amém? Essa é uma verdadeira mulher de Deus que vive em oração, tem uma vida separada, amém? E assim, quando eles passou, Samuel pegou a vasilha com azeite e correu para derramar sobre ele e disse: não receba, eu recusei. E ele continuou trazendo-os até que chegou o 7º, e não era nenhum deles. E Samuel disse: esses são todos os que você tem, Jessé? E ele disse: são todos. Disse: sim, ó, eu tenho um pequeno, um insignificante, está lá fora, pastoreando as ovelhas em algum lugar. Então disse bem, vá buscá-lo. E disse: nós não vamos assentar até que ele venha. Então eles foram ali. O irmão Brano disse: eu posso vê-lo, alguns deles com os olhares de decepção em suas faces. Bem seguramente, este não seria um desses reis. Então ele disse: esta é a maneira que as pessoas pensam hoje em dia. Parágrafo de número 21. Observe. Então eu posso ver Davi, o irmão Brano diz. Aqui vem ele correndo, com uma pequena capa de pastor, talvez feita por pele de ovelhas. E ele entrou, um rapazinho com aparência de maricas. A Bíblia diz que ele era ruivo. Ele não era nada mais do que um pequeno sujeito maricas, com uma aparência medíocre, pequeno companheirinho, ali correndo, e o Espírito Santo veio sobre o profeta, e disse: derrame o óleo sobre a sua cabeça, eu tenho escolhido. Que decepção foi para todas aquelas pessoas que estavam ali de pé, esperando que um deles, um grande, um belo, um homem forte, um sujeito de aparência robusta, que fosse o rei. Mas ele derramou óleo sobre a cabeça de um pequeno Davi. Daquele dia em diante, o Espírito Santo de Deus estava com Davi, e Deus estava com ele, e ele voltou feliz para o deserto. Amém? Amém. Louvado e engrandecido é o nome de Deus. Então, irmãos, quando eu olho para essa mensagem, começo a pensar, quando estava ali na denominação e pensava que as coisas estavam de bem a melhor, que a gente estava fazendo a obra de Deus. As pessoas até falam: nós estamos fazendo a obra, né? Nós estamos fazendo a obra. Mas não sabe que obra, né? Mas olha só, Deus está nessa noite procurando os verdadeiros adoradores. Deus nessa noite, Ele não está preocupado com o que as pessoas pensam de você. Deus não está preocupado como você é. Às vezes eu sempre digo que nós vivemos mais de aparência. Nós queremos mostrar mais para as pessoas o que nós somos do que para Deus o que nós somos para Ele. Nós queremos fazer aquilo que agrada o homem, não que agrada a Deus. Em nossos trabalhos, ali às vezes precisamos fazer algo que demonstre o quanto nós somos fiel a Deus, e às vezes nós não fazemos. Às vezes ficamos com vergonha de fazer aquilo. Então, olha só,
às vezes nós vivemos mais de aparência do que na verdadeira presença de Deus. Então, quando nós olhamos para Davi, que Davi era o 8º filho de Jessé, aquele menino pequeno, aquele menino pequenininho, ruivo, um maricas, e então Jessé tinha mais 7 filhos grandes, de aparências boas, grandes. Então Deus não olha para a aparência do homem, Deus olha para o interior, para aquilo que está dentro do coração do homem. É por isso que nós temos que mudar os nossos pensamentos, é por isso que nós temos que mudar as nossas vidas. Nós que estamos aqui nessa noite, Deus diz para nós essa noite, que nós temos que mudar a nossa forma de pensar, que nós somos testemunhos vivos, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, que nós temos que dar um testemunho verdadeiro. Então, olhando aqui, seguindo aqui na mensagem do Senhor, então, quando nós começamos a olhar aqui para a palavra do Senhor, que Davi começou a reinar sobre Israel, e nós podemos ver hoje, que nós, qualquer pessoa aqui que olhasse para você, você também tem um grande problema na sua vida. Ninguém aqui está livre dos problemas, das dificuldades. Paulo diz na sua mensagem em Efésios, que aquele que quer viver piedosamente em Cristo, vai sofrer as perseguições, vai ter as dificuldades, os problemas. Talvez você está aqui hoje de mal a pior. Talvez você está aqui hoje, só Deus conhece o seu coração, e sabe como foi difícil a sua vida, como eu também estou aqui. O diabo quer de todas as formas tirar você de dentro da casa do Senhor. O diabo quer de todas as formas que você saia da presença dele, da presença do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, para você aguentar mais um pouquinho, que o Senhor tem a grande vitória para cada um de nós. Quando nós olhamos também aqui, Davi, ele começou a bater um incircunciso que vinha para lutar contra ele. O grande Golias surgiu para lutar contra o Davi, porque às vezes pensamos que a vida vai ser um mar de rosas. Se você está aqui, você é novo convertido, eu quero dizer para você que você está aqui, que a vida não vai ser a partir de agora um mar de rosas. Você também vai ter lutas, vai ter problemas, vai ter dificuldades. Se você é solteiro, você vai ter luta. Se você é casado, você vai ter luta. Se você é criança, você vai ter luta. Se você é adolescente, você vai ter luta também. Quero dizer para você nessa noite que a vida não é sempre um mar de rosas. E quando Davi assumiu o reinado de Israel, tinha o grande circunciso Davi, o grande circunciso Golias, que ele tinha que lutar contra Golias, porque Golias disse que lá não tinha nenhum homem para lutar contra ele. Então foi aquela hora que subiu a fúria de Davi, que ele disse: você vem em nome, e eu vou em nome do Deus vivo. Você vem com a sua própria força, mas eu vou na força do Deus vivo. É por isso que nós temos que ter fé, é por isso que nós temos que ter convicção. Nessa noite, eu quero ler aqui com vocês, porque quando Davi chegou para lutar, Davi chegou com um pequeno alforje e uma pequena funda. Olha só a arma que Davi tinha. Então Saul disse para ele pegar toda a proteção, o capacete, a espada. Ele disse: não, eu não dou conta de lutar com isso aí não. Eu quero lutar com minha pequena funda. E estava com o alforje também. Então passou um pouquinho, Davi desceu ali e pegou 5 pedrinhas. Agora olha o que significa 5 pedrinhas para um homem daquele tamanho. Um homem com mais de 3 metros de altura. Não importa, irmão, o tamanho do seu problema, importa o tamanho do Deus que você serve. Não importa o tamanho da luta que você está passando, o importante é o tamanho do Deus que você serve. Talvez você tenha chorado pelas madrugadas, talvez você tenha chorado à noite, você tenha pensado: mas depois que eu aceitei a Jesus, depois que eu batizei em nome do Senhor Jesus Cristo, as coisas que em casa foi piorar mais ainda. A luta que aumentou mais ainda.
Mas para você subir ao céu, você tem que passar por luta, você tem que passar pelas dificuldades, você tem que ser provado e aprovado para você receber o seu galardão quando você chegar lá no céu. E nessa noite eu quero dizer para você que as 5 pedras que Davi pegou, elas representam J-E-S-U-S. Ela representa o nome Jesus. E para você vencer a sua luta, eu quero dizer para você, meu amado, para você, minha amada, que você tem que ter as 5 pedrinhas também. Você tem que estar sempre com o nome de Jesus em sua vida. Você tem que estar com essas pedras para você vencer a luta. Que senão pode dizer para você já afirmadamente que você não vai vencer. Porque um dia eu pensei que eu tinha Jesus também na minha vida, mas eu me enganei, eu vi que não era Jesus nada, era só ilusão. Hoje eu posso dizer para você que Jesus verdadeiramente está me ensinando o caminho. Hoje verdadeiramente eu vejo o caminho da salvação. Louvado é o nome do Senhor. Então, Saul, ele estava olhando, de repente chegou Davi, com uma suba pequena funda, e as cinco pedrinhas que representavam o nome de Jesus. E ele diz, vamos pegar ali uma espada, um capacete. Ele disse, não. Quando o urso vinha, eu pegava a minha funda, girava e soltava. A pedra pegava bem na testa do urso, o urso caía. Quando o leão vinha, eu pegava a minha funda, girava, e quando eu soltava, eu pegava na testa do leão, e o leão caía. Então eu quero enfrentar esse circunciso em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Rei vivo, Deus vivo, o Rei dos Exércitos. Então nessa noite, irmãos, olha só, aqui no parágrafo de número 44 dessa mensagem, e tomou 5 pedrinhas que representa J-E-S-U-S, Jesus, 5 pedras, e vocês são pedras nessa pedra, Jesus Cristo. Ele as colocou em seu pequeno alforje, e assim estariam todas cobertas com mel. E não só isso, mas ela seria revestida com o poder que vem lá do alto. Para Saul olhava e via aquelas pequenas pedrinhas e pensava, o que esse menino vai fazer com essas pedrinhas? Mas para ele sabia que o poder que vinha lá do alto estava naquelas pedrinhas. E quando Deus algum dia conseguir novamente que a igreja esteja unânime em um só acordo, então ele poderá revestir com o poder que vem do alto. Qual poder? Para crer na sua palavra, para fazer que isto venha a acontecer. E ali estava ele com todas aquelas pedrinhas em volta no mel, naquele alforje, e todo este mel que havia estado ali, e toda essa escritura que havia estado ali. Nós temos que crer nas escrituras do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver com essa escritura aqui, irmão, irmã, vocês estão bem amparados. Pedras ali, olhou para ver onde Golias estava. Cada um de vocês nessa noite é um Davi. Como eu disse no começo da mensagem, talvez nessa noite você pode ter a mesma fé que Davi teve. Talvez nessa noite eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu sei o meu problema, a minha dificuldade eu sei. Mas você sabe a sua dificuldade nessa noite. E você pode ser também um Davi nessa noite. Porque o grande problema que Davi tinha era o grande Golias. Qual é o Golias da sua vida, irmão? Qual é o Golias da sua vida, irmã? Nessa noite nós podemos aqui ver, vamos seguindo aqui em frente e vamos fazer os mesmos passos que Davi tomou e você vai ser bem abençoado, amém? E quando Davi foi encontrar-se com Golias, Golias olhou para ele e deu uma risada e disse, às vezes o diabo ri na sua cara, irmão.
Às vezes o diabo dá uma grande risada na sua cara e diz assim: você vai me vencer? Aonde? Quando? Que hora? Eu sou algum cão para que você venha me encontrar desta maneira? Um rapazinho ruivo, e ele era ruivo, pequeno. Você sabe do que Saul lhe chamou. Quem é aquele moço? Isso é o que Saul disse. Quem é aquele moço ali? Apenas um menino assim, vocês sabem. Um tipinho parecendo um maricas, provavelmente com ombros caídos. Aqui vem ele com uma pequena funda. Contudo, ele conhecia a Deus. O importante, irmãos, é nós conhecermos a Deus. O importante é nós sabermos qual é o Deus que nós estamos servindo. E esta coisa é a principal. E ele era um crente, ele era um eleito. O mais importante não é ser um crente, o mais importante é ser um eleito de Deus, amém? E ele era chamado, ele era ungido, e ele foi personificado. Aleluia! O irmão Brano diz: aleluia! Importa se você é apenas. Você diz: pode isto? Bem, irmão Brana, eu não fui chamado para ser um pregador. Às vezes aqui nessa noite, o irmão Brana está dando um exemplo aqui. Você não foi chamado para ser um pregador. Às vezes, pode que você foi chamada para ser uma dona de casa. Mas dentro da sua casa você tem que ser uma dona de casa perfeita. Se você foi chamado para ser um pregador, você tem que dar exemplo também, tem que ser um pregador abençoado. Tem que estar cheio da unção de Deus. Se você foi chamado, sem dúvida, para ter uma posição em Cristo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Se você foi chamado para ser um diácono, seja um diácono cheio do Espírito Santo. Você foi chamado para ser um músico, seja um músico cheio do Espírito Santo. E nessa noite, nós podemos entender que a batalha aqui já começou. Você está de um lado cheio do Espírito Santo, e do outro lado está o grande problema, o grande Golias, que está prejudicando a sua vida. Os filisteus estão parados ali. Golias fez a sua primeira investida. Veja, e descendo então aqui vai Davi, e ele vai e observa ali, e olha para Golias de cima embaixo, mas ele viu a vitória, mas além de Golias, porque ele confiava em Deus. Nós podemos até ver o cenário, montar um cenário nessa noite. De um lado está o pequeno Davi, aquele menino pequeno, ruivo, baixo, com uma funda na mão e um alforje de lado. E do outro lado está aquele grande homem com um capacete todo armado, espada, um homem de mais de 3 metros de altura. Então você começa a olhar, aqui o irmão Brana diz que Davi olhou ele de cima a embaixo. Ele não teve medo, porque ele estava com um Deus vivo. Você também não deve ter medo do seu problema, irmão, irmã. Por mais que você pense que ele é difícil, por mais que você pense que é impossível, mas você está com um Deus vivo. Você está com o mesmo Deus que Davi estava, amém? Então, seguindo aqui a palavra do Senhor, e ele pensou: quanto mais perigoso do que Golias era aquele leão. Aquela era uma besta selvagem. Eu confiei em Deus para dirigir a minha pedra diretamente na cabeça daquela besta. E eu posso confiar em Deus para dirigir esta pedra aqui também. Pois eu matei o leão para salvar uma ovelha. E isto é certo, Deus deixou-me salvar a ovelha, porque eu tive fé. Eu até sublinhei aqui na mensagem. O mais importante que nós temos que ter nessa noite, irmãos, é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz. Davi, ele teve fé. Às vezes nós estamos passando pelo problema, e às vezes não tiramos nem tempo para pedir: Deus, transforma o coração. Deus, muda esse problema.
Deus, muda essa dificuldade. Deus, faz que o meu filho amoleça o seu coração e volte para os caminhos do Senhor. Deus, mexe no coração do meu patrão para me dar aquela gratificação. Deus, faz algo em minha vida que eu não aguento mais. Deus, muda o coração do meu esposo, muda o coração da minha esposa. Faz isso, Senhor, na minha vida. Nós não temos fé, nós pensamos que já estamos derrotados. E Deus não está com os derrotados, Deus está com aqueles que têm fé. Amém? Então ele disse, porque eu tive fé, que ele salvaria a ovelha. Deus, dai-nos alguns Davi por amor das ovelhas, correto? E ele disse então, se ele está preocupado com as suas ovelhas, quanto mais estará preocupado com todo o exército do Deus vivo. E eu não deixarei aquele jactioso e fanfarrão sair dali dizendo, a cura divina tem passado, e eu debaterei isto contigo em qualquer lugar. Ó, que coisa! Você encontrará um Davi num destes dias. Davi disse, vem ao meu encontro como um filisteu, e no nome de um filisteu, e com armadura e lança, e toda a psicologia, teologia e tudo que tens. E disse, e eu venho a ti com uma coisa, em nome do Senhor Deus de Israel. Aleluia, o irmão Bruno diz, eu também diz aleluia. Aleluias. Então, ele diz aleluia, e eu não mais neste dia dará a tua cabeça, e eu lancei do teu corpo com todos os filisteus no campo, para bestas e para as aves comerem. Cada Davi sentado aqui nessa noite, você pode estar posicionado em Cristo Jesus. Irmãos, nessa noite, eu estava analisando e pensando comigo, eu até comentei com o irmão Tavares, esses dias atrás, o Senhor, Ele não está preocupado mais com as pessoas que estão no mundo. O diabo, ele não está preocupado mais com as pessoas que estão no mundo. Porque aquelas pessoas que estão lá no mundo, aquelas pessoas já estão totalmente ligadas ao diabo. Aquelas pessoas já não têm mais a sua salvação. Aquelas pessoas já estão tão ligadas que eles não têm força mais para lutar. O diabo, ele está perseguindo nesses últimos dias os cristãos da mensagem. É a noiva do Senhor Jesus Cristo. É porque o brilho do Espírito Santo continua em nossas vidas. E quando o diabo olha, ele vê que aquelas pessoas não precisam mais ser perseguidas, porque eles já estão andando no caminho. Já estão fazendo tudo que agrada ao Satanás. E nós somos os que estamos tentando levar uma vida certa diante do Deus vivo. É por isso que você está passando a dificuldade que você está passando. É por isso que você está enfrentando a dificuldade que você está enfrentando. É como se o diabo colocasse a mira dele somente em sua posição, em seu rumo. Tudo que você faz é perseguição. Se você trabalha em uma empresa de 100 funcionários, lá todos vão ter uma vida boa e você vai ser perseguido. Se você mora em uma rua, você é o único cristão daquela rua, todos têm uma vida boa e só você que está sendo perseguido. Tudo de mal acontece com a sua vida, porque o diabo quer que você largue tudo e vai fazer a vontade dele. O diabo quer que você largue de vir à igreja. O diabo quer que você largue de vir aos cultos e fala, não dou conta mais, chega. Agora eu vou fazer aquilo que agrada a Satanás. Ele fala, eu venci. E vai chamar você de derrotado.
Mas se você levantar a sua mão e clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu vou conseguir, Senhor, eu vou dar conta, Ele vai vir ajudar você e você vai cantar e glorificar ao nome do Senhor e dizer, graças a Deus, Senhor, eu consegui vencer, amém? Eu já estou quase encerrando aqui nessa noite a minha participação. Então, começou aquele grande desafio. Como eu disse, de um lado estava Golias e do outro lado estava o pequeno Davi. E nessa noite também não é diferente a nossa vida. De um lado está nós e de outro lado está Satanás. O diabo está doidinho para acabar com o seu casamento. O diabo está doidinho para fazer uma separação na sua casa. Porque se o diabo acabar com o seu casamento, você, o homem, vai para os bar beber, a mulher talvez vira uma prostituta e os filhos vão fumar droga e mexer com maconha. Essa é a grande realidade que o diabo quer que aconteça na sua vida. Mas, se você permanecer mais um só instante, se você crer no Senhor, você vai regozijar e vai dizer que não, Satanás, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantas pessoas nós podemos ver? Hoje o mundo está de mal a pior. Se você andar pelas ruas de Indiara, como nós andamos muito pelas ruas de Indiara, você vai ver que todos os dias tem ocorrência na delegacia. Todos os dias são encontrados em Indiara pedaços de pedras de crack. Todos os dias são encontrados em Indiara maconha. Todos os dias são encontrados em Indiara pedras de cocaína e tudo mais. Todos os dias em Indiara tem prisão. Prende quadrilha, pessoa que você nunca pensava, a pessoa é um usuário, ou então mexe, ou então vende com tráfico de drogas. Mas você está aí firme na presença do Senhor. O diabo está querendo de todas as formas fazer que com você, moça, você desvie do caminho do Senhor e vai viver um mundo de prostituição. Mas eu quero dizer para você nessa noite, continue firme com o Senhor, porque Deus vai dar a vitória para você nessa noite. A você, jovem, também, eu quero dizer para você que o diabo está doidinho para que você esqueça do batismo em nome do Senhor Jesus, que você esqueça que você é um predestinado do Senhor Jesus e que vai para o mundo fazer as coisas que desagradam a Deus. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está nessa noite ao seu lado dizendo, firme mais um pouco, vamos caminhar mais um pouco, porque eu estou contigo. Então nessa noite nós podemos ver aquela batalha. E então chega o grande circunciso Golias, e do outro lado chega Davi, que pega aquela pequena pedrinha, mas aquela pedra que estava com uma grande força, porque ela estava em nome do Deus vivo. E Davi pega e começa a rodar a sua funda e girar, e vai girando e vai olhando bem na testa do incircunciso, do grande Golias. Às vezes as pessoas olham e pensam, assim, ele não vai conseguir derrubar esse grande. Mas eu quero dizer para você que aquela pedra estava com o nome do Senhor Jesus Cristo. E do outro lado estava Golias, aquele homem grande com mais de 3 metros de altura. Que o problema, às vezes, nós olhamos, nós achamos que é grande, mas para Deus não existe nada grande, porque diz, eu estou contigo. Amém. Então, de repente, ele começou a girar, e de um lado estavam as pessoas pensando, ele não vai conseguir, e de um lado estava Davi no coração, falando, tem Deus, eu fui batizado em nome do Senhor Jesus, eu sou cheio do Espírito Santo, eu ainda estou lendo a palavra de Deus, eu ainda estou lendo a mensagem do Mambrana, eu ainda estou orando de madrugada, nos cultos de sábado, às 3 horas eu estou aqui com o joelho dobrado, o Senhor vai me dar a minha bênção. De um lado estava Davi pensando assim, e do outro lado estava um incircunciso olhando, que menininho pequenininho, eu vou pegar ele e vou estraçalhar ele, porque o diabo olha nós assim, fala, aquele crentinho, eu vou acabar com ele. Mas nessa noite você pode usar a mesma fé que Davi usou, e você vai pisar no problema, e vai dizer, problema, olha só o tamanho do Deus que eu sirvo, o Deus de Israel. Nessa noite especial, irmãos, então pare e comece a pensar comigo. Ele começou a girar, e foi girando, e você pode começar a pensar e armar na sua cabeça também o seu problema, e girou, e de repente soltou a pedra, e a pedra pegou bem na testa do incircunciso Golias, e Golias caiu de costa, e você vai conseguir vencer o seu problema também, em nome de Jesus. Faça assim com a mão.
Você vai vencer o seu problema em nome de Jesus. Amém? Vamos embora convicto que Deus está conosco. Quero devolver ao pastor Nelson, em nome do Senhor Jesus Cristo.